Hora da entrevista. 10h10 na capital de Roraima. Hoje vamos conversar sobre pressão emocional no trabalho. Como lidar com essa questão? Cris Plácida, ela é coach, analista comportamental e escritora, nossa parceira da segunda-feira, vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre o que é considerado normal ou não dentro aí da pressão no ambiente de trabalho. Bom dia! Bom dia, Rejane. Bom dia, turma de casa. Todos bem? Ouvi Roberto Carlos, né? Ficou calma? Nossa! A maturidade vai nos ensinando e nos ajudando a aceitar algumas características que a gente, por muitas vezes, negou. E eu tenho que assumir que eu sou romântica. Gente. Evitei tanto dizer isso. Por que será, né? Para passar a imagem de forte, de corajosa, verdade, né? uma mulher destemida. Mas, nossa, o coração fica Ela molinho. ela ficou derretida aqui curtindo. Fiquei, obrigada, Madá. Olha, espero que o nosso bate-papo sobre esse tema que também nos deixe à vontade, né, para falar. Sim. Cris, fala pra gente como é que define, né, a pressão emocional no ambiente de trabalho e quais são os principais desafios aí que ela apresenta para os profissionais. Rejane, a pressão no trabalho, ela se apresenta por alguns motivos. Metas, prazos, expectativa gerada em torno de um projeto, né, de uma ação que precisa ser realizada, e também dos conflitos internos, seja o conflito com o seu superior, com o seu colega de trabalho ou com o seu subordinado. Ou consigo mesmo. Isso. Às vezes a gente está insatisfeito conosco, com a nossa vida, e acaba transferindo, né, essa falta de vontade ou essa insatisfação no ambiente de trabalho. Então, todas essas questões que eu falei aqui, elas podem provocar ou aumentar essa pressão emocional que a gente sente no ambiente profissional. Agora, a pressão no ambiente de trabalho é natural? Ter essa pressão? É porque, às vezes, as pessoas hoje, a gente ouve tanto se falar, né, nas redes sociais sobre isso, sobre aquilo, mas é bom a gente refletir sobre o que é o ambiente de trabalho e sobre o que é aceitável ou não dentro dessa rotina. Sim. A pressão, ela é normal na vida. A vida, acordar todos... Nada é calmo assim como a música do Roberto Carlos? Não. A música do Roberto Carlos, ela vem para apaziguar um pouco de todas essas loucuras que nós vivemos diariamente. Então, a pressão profissional, ela é normal, sim. A gente precisa parar de fantasiar. Eu, Cristiane, sou romântica, mas eu não posso acreditar que eu vou viver um conto de fadas eternamente. E aí a gente pode até fazer esse paralelo, porque até nos contos de fadas existem os conflitos, as bruxas, né? As perseguições, as cobranças. Isso. Então, nada é alegria o tempo inteiro, nada é confortável o tempo inteiro. O desconforto, ele nos ajuda a melhorar, a avançar, a progredir, a buscar melhorias. Então, essa ansiedade, ela faz parte do trabalho. Eu digo até que ela é necessária para que a gente não se estabeleça numa zona de conforto e pare de progredir. Então, internalizemos isso. Primeiramente, aceitemos isso, que faz parte do nosso ambiente de trabalho, as pressões, né, as cobranças. Exatamente. Um ambiente de trabalho que não te cobra, que não te coloca em desafio consigo mesmo, ele não permite a sua evolução. Isso é importante da gente dizer. Toda evolução, ela é antecedida por algo que te impulsiona, né, a ser melhor do que você era antes, a sair da sua zona de conforto. Perfeito. Agora, quais são os sinais de alerta que indicam que essa pressão emocional no trabalho já está afetando negativamente o desempenho e até o bem-estar desse colaborador? Perfeito. Partindo do princípio que é normal, um ambiente de trabalho tenso, um ambiente de trabalho com expectativas.
Ok. A partir daí, como é que eu faço para administrar ou como é que eu sei que isso está prejudicando a minha vida? Existem alguns sinais, vários sinais, desde a ansiedade leve, aquela palpitação que quando você vai para o ambiente de trabalho você já fica triste, né, de ir trabalhar, isso é um sinal de alerta. E aí tem a instabilidade emocional, o sono, você pode ficar mais sonolenta ou ter crises de insônia. Você pode sentir mais fome ou menos fome. Você pode ter crises alérgicas com frequência, porque as crises alérgicas muitas vezes são desencadeadas por questões emocionais. Nós temos também uma necessidade de isolamento social, a gente acaba não querendo a convivência com outras pessoas. Podemos desenvolver problemas gastrointestinais. Então, vai desde de questões emocionais, sinais, né, emocionais, como físicos também. Dor de cabeça, físicas. Dor de estômago. Então, são várias sinais que a gente pode ter e que a gente precisa, quando a gente se conhece, melhora, né? Porque daí você percebe que tem algo estranho e que você precisa verificar o que está acontecendo. E esses sinais não podem ser negligenciados, né? De jeito nenhum, Regiane, de jeito nenhum. Por quê? Porque se essa emoção estiver muito abalada, se essa pressão estiver muito forte, a sua produtividade tende a cair. Então, você vai passar a ser um profissional menos efetivo, menos produtivo. E isso pode acontecer de levar você a perder o seu emprego. E aí, aquilo que era ruim pode ficar pior. Porque se você sai do seu trabalho por uma demissão, por incompetência, isso deixa você num estado de incapacidade muito forte, que pode impedir você de conseguir outras oportunidades profissionais. Então, é preciso a gente tomar cuidado, porque isso pode se agravar ainda mais. Buscar ajuda profissional é super importante, né? Com esses sinais, eles já afetam aí, traz sinais físicos também. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Como é que a empresa, né, pode contribuir para criar um ambiente de trabalho que minimize a pressão emocional e promova o bem-estar dos colaboradores? Sem romantismo. Sem romantismo, por favor. Romantismo outro capítulo da vida. Outro capítulo. Em outra área. Isso. Gente, olha, as empresas, elas têm muitas maneiras de melhorar essa questão hoje, Regiane. Desde do espaço para o diálogo entre os profissionais, né? Uma comunicação positiva, uma escuta ativa, você criar um ambiente para ouvidoria, para que as pessoas possam ser escutadas, você transformar o ambiente num espaço descontraído, onde as pessoas possam emitir opiniões, possam celebrar o aniversário, como foi celebrado na semana passada, né? O aniversário do Geilson, do meu amigo Ariano. Gente, ele toma alguma fórmula mágica, ele está com a pele impecável. E agora que ele ganhou um presente do Apiário Recanto das Abelhas, ganhou o hidromel aí? Vai ficar mais saudável ainda, né? Agora volta do parênteses. Então, a empresa ela pode promover esses momentos sociais, essa desconstrução de uma formalidade exagerada e fazer com que as pessoas se sintam bem no seu ambiente. Além de criar programas que promovem a saúde e a qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa não está com problema no trabalho, ela traz para o trabalho. E daí, se a empresa está atenta, olha, a Regiane não tem se comportado, né, da maneira como ela se comporta. O que será que está acontecendo? E aí identifica isso, pode haver o aconselhamento. Regiane, você precisa procurar um especialista, você precisa procurar um médico, é bom investigar o que está acontecendo com você. Então, são todas coisas simples que você não precisa investir muito dinheiro para conseguir
transformar esse ambiente de trabalho num ambiente mais saudável. Existem empresas que investem verdadeiras fortunas, criando inclusive espaços físicos, né, de relaxamento, massagista, academia, restaurante com nutrição toda equilibrada. Pode ser feito? Pode, mas se a sua empresa é pequena, mesmo ela sendo pequena, com poucos recursos financeiros, é possível você promover um ambiente de escuta positiva, de escuta ativa, onde o teu colaborador se sinta acolhido na sua dificuldade e possa aí ter encorajamento para enfrentar as dificuldades. Perfeito, 10h20, estamos ao vivo aqui falando com a Cris Plácida hoje sobre um tema super legal, gente. Eu acho super legal porque a gente traz à tona algumas reflexões necessárias, né, para a nossa vida mesmo como profissional, né, que é a pressão emocional no ambiente de trabalho, como lidar. Cris, você ao longo da sua vida treinou muita gente, né, atuou nessa área aí. Você tem alguma experiência que você pode compartilhar com a gente? Sobre uma situação mesmo sua, né? De pressão mesmo que você vivenciou, como é que conseguiu superar? Rejane, durante 11 anos, eu fui responsável pela folha de pagamento de uma empresa que, na época, já tem mais de 15 anos que eu saí de lá. A nossa folha de pagamento girava em torno de R$500 mil. E você imagina você ser responsável por uma folha de pagamento dessa. E para você ter uma folha de R$500 mil, você tem aí encargos altos para serem pagos. E todos com prazos muito limitados. Eu sou uma pessoa um pouco desligada, um pouco desatenta. Então, prazo para mim é um desafio muito grande. Porque na maior facilidade, eu esqueço daquilo. Então, eu precisei criar mecanismos para que eu não perdesse os prazos, porque eu cheguei a perder um prazo. E perder esse prazo me gerou um custo pessoal, porque quando o colaborador erra, ele precisa ser responsabilizado por aquilo. E eu cheguei a pagar, na época, mais de R$3 mil de multa. Doeu muito no meu bolso. Nesse período, há 15 anos, esse era um valor altíssimo. Era altíssimo. Claro que a empresa facilitou a minha vida, ela não passou a mão na minha cabeça, mas ela parcelou esse débito para mim, só que foi uma lição para a vida toda. Então, eu passei a ter um calendário de atribuições e de tarefas extremamente organizado. Isso evitou que acontecesse novamente e isso me ajudou a ensinar a minha equipe a não cometer erro semelhante também. Para mim, administrar os prazos era complexo. Então, eu tinha um calendário na minha mesa, um calendário grande com todas as datas. E eu era implacável, eu era inflexível com prazos. Prazo precisa ser cumprido e ponto. E aí eu administrava tudo, eu mantinha tudo organizadinho, tudo planejadinho, para que eu não esquecesse daqueles cumprimentos, né? Daquele compromisso. Porque o compromisso é o compromisso de uma instituição séria. Eu sou a responsável por aquele setor, mas ninguém vai dizer, a Rádio Monte Roraima atrasou o FGTS dos seus colaboradores. Ele não vai dizer a Cris atrasou, ele vai dizer a Rádio Monte Roraima. Exato. Então, é o nome da empresa, eu sou responsável por isso. Então, dessa maneira, eu consegui fazer com que os prazos fossem cumpridos e que eu não me estressasse mais com aquela situação. Ou seja, aprendeu a lidar com essa pressão, né, que era Exatamente. mensalmente, né? Cris, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Deixa nossas dicas aí que você sempre traz aí de como lidar com a pressão emocional no trabalho e, claro, manter um equilíbrio aí entre a vida profissional e pessoal. Quais são as dicas de hoje? É fundamental, Rejane, a gente saber que existe tempo para tudo. Então, nós precisamos definir esses limites. O meu tempo do trabalho, o meu tempo do lazer, o meu tempo dos meus compromissos sociais. Então, definição de limites é a dica número 1 que eu deixo aqui. Segunda dica,
delegue. Você tem uma rede de apoio, você tem pessoas que trabalham com você. Então, seja franco. E se eu não consigo, vamos redefinir essas tarefas, vamos dividir, vamos ver quem é mais competente para cada uma delas. E dessa maneira você consegue aí fortalecer as competências da sua equipe, cumprir os prazos e diminuir tanto o seu estresse quanto os dos demais membros. Evitar o excesso de distrações. Hoje, o excesso de distrações tem provocado, inclusive, acidentes de trânsito. Então, se você evita essas distrações, se você diminui o seu tempo de tela, se você diminui o seu tempo no cafezinho, se você mantém a sua agenda organizada de maneira que você cumpra aquilo que é a prioridade do dia, isso faz com que você diminua, sim, essa pressão e consiga manter mais equilíbrio emocional. E tenha tempo para o lazer. Tenha tempo para diversão, para sair com os amigos, para celebrar com a família, para comer pipoca e assistir sessão da tarde com os filhos. Para não fazer nada, para ter o seu tempo de descanso. Então, lembrando que a vida ela te permite organizar o seu dia de forma que você possa aproveitar o máximo possível sem um desgaste emocional muito grande. Perfeito. Muito obrigada pela participação, pelas orientações e até semana que vem. Até semana que vem. Façamos uma linda semana. Valeu, Cris. A Cris é coach, analista comportamental e escritora. Hoje falando sobre um tema importante, hein? Pressão no ambiente de trabalho. Trouxe dicas importantíssimas aí pra gente lidar com essas situações. Informação e muita música. Manhã Viva. Faremos com uma pausa Rejane para o